Olá, sejam todos bem-vindos ao PPcast. Nosso tema de hoje é sobre a extensão universitária, que é uma atividade desenvolvida pelas faculdades e universidades em prol da sociedade. Especificamente, hoje nós vamos bater um papo sobre a extensão universitária na área da ortodontia. E para a gente poder falar um pouco sobre o que é esse programa, do que ele significa, eu trouxe aqui a professora Manu Timbó, que ela foi nossa estudante aqui da graduação. Participou da Liga Acadêmica de Ortodontia, depois fez pós-graduação lato sensu, fez especialização em ortodontia e fez também um mestrado conosco aqui. E atualmente ela é professora, tanto da grade da graduação aqui na Faculdade Paulo Picanso, como também trabalha conosco na grade de pós-graduação, no nosso curso de especialização em ortodontia, que, diga-se de passagem, foi o curso que deu origem à faculdade, né? Então eu queria aqui inicialmente passar a palavra para a professora Manuela Timbó, já deixando uma pergunta, mano, para você, tá? E nessa pergunta aqui, a gente quer trazer um pouco desse olhar seu, do que foi para você, né? Do que significou, de qual foi o impacto dessa experiência de você ingressar numa liga acadêmica de ortodontia, ainda como acadêmica da faculdade. Se eu não me engano, você nem tinha feito ainda a disciplina de ortodontia. Eu que você contasse um pouquinho do que foi essa experiência para você. Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar participando aqui do podcast, do PPcast. Hoje, professora da graduação, da pós-graduação da casa. E minha trajetória, ela começou lá na graduação, desde lá do começo, eu participando das ligas, tanto também da LAU, né, a Liga Acadêmica de Ortodontia, como também da iniciação científica, em que eu fiz pesquisa voltados para materiais dentários ortodônticos. Então, lá no começo, antes mesmo de fazer a cadeira de ortodontia, como o professor Paulo falou, foi muito importante ter tido essa trajetória e que hoje eu consigo estar passando também essa minha trajetória para os alunos, né? Então, hoje eu também atuo ensinando o que eu aprendi lá na graduação, na liga acadêmica também para os alunos. Ó, eu acho importante essa colocação, porque assim, eu voltando aqui no tempo, quando acadêmico, sempre gostei de ortodontia, era sempre uma meta que eu queria ter feito, a ortodontia aí dentro do exercício da odontologia. E eu me lembrava que ao abordar, né, uma criança numa clínica, e eu queria ver também qual foi a experiência que você teve a partir de então, né? A gente já tinha uma certa organização do que fazer naquela criança ali. E isso, na verdade, foi se tornando cada vez mais claro à medida em que eu fui estudando ortodontia. No meu caso, diferente do seu, eu vim aprender ortodontia realmente, né, depois que eu me formei, que era naquela época uma trajetória. A gente tinha extensão, sempre teve a extensão universitária, né, mas ela nunca foi uma extensão muito aprofundada, né, com a visão clínica do atendimento, do planejamento, dessa vivência, né. Então, hoje você está responsável por esses garotos também que estão na liga acadêmica de ortodontia, você, juntamente com os professores, está à frente desse projeto, né. E eu queria que você passasse um pouco do que foi essa experiência da aplicação prática desse conhecimento que você teve, né, na extensão universitária, para esse olhar. O que que mudou quando você passou, a partir daí, a trabalhar com esse público mais jovem, né, de 8 a 12 anos, assim, no quesito ortodontia? Quando eu iniciei como professora, né? Sim. Então, foi uma mistura de orgulho, muito orgulho, né, por aquilo que eu estou fazendo. Então, eu me descobri professora, na verdade, aqui na instituição, e também com responsabilidade, né? Que agora eu não estava mais ali como aluna, eu estava ali tentando passar tudo aquilo para eles. E aí foi muito importante porque tudo aquilo que eu aprendi, eu tentei passar da melhor forma. Então, ali algo que eu achava que poderia melhorar, que poderia incrementar tudo isso tentando contornar ali a situação. E hoje eu me vejo muito neles. Então eles falam muito, eu tô com muita dificuldade aqui nessa dobra. E aí eu falo, não, eu tinha exatamente essa dificuldade. Você precisa treinar mais e a gente vai conseguir fazer. Então eu me vejo muito neles e foi muito importante.
para mim é muito importante estar conseguindo passar através dessas todas essas metodologias, né, que a gente consegue aplicar com eles hoje durante a liga acadêmica. Inclusive, é importante a gente também ressaltar aqui para o nosso ouvinte que você também está à frente de, juntamente com o professor Diego Neves, né, de outra liga acadêmica, que é a Liga Acadêmica de Planejamento Digital. E que dialoga também, de certa maneira, né, com a ortodontia, porque hoje você aqui na Faculdade Paulo Picanso é que está tomando conta, liderando e tocando a nossa Plane Center universitária, né? E a Plane Center universitária ela tem um papel educacional muito forte, porque quando a gente tem o aluno aqui de extensão, né, ou o próprio aluno da especialização, ele encontra um ambiente ali para ele poder estagiar e acompanhar o que é a rotina dentro de uma Plane Center, quando ele quer associar a odontologia digital, a inteligência artificial e a ortodontia, né? E eu queria que você também aqui falasse um pouco sobre essa experiência junto à extensão, que você está à frente também, que é a extensão da Liga de Planejamento Digital, no quesito especificamente da ortodontia, né? O professor Diego Neves está mais à frente da parte de prótese Uhum. e reabilitação, e você está mais na parte da ortodontia. Então, como é que é essa vivência também com esses estudantes dessa outra liga, dessa outro projeto de extensão universitária? É. Hoje a ortodontia ela tem um quesito muito forte na tecnologia, né? Então a Liga de Planejamento Digital, junto com a prótese e implante também, que está muito à frente na parte da tecnologia, a gente consegue mesclar e fazer toda essa parte de alinhadores ortodônticos, a parte de colagem indireta, os meninos aprendem toda essa bagagem da tecnologia em si. E ainda mais aqui na instituição nós temos a Plane Center, né? E a Plane Center, eles conseguem aplicar na prática como é que ocorre toda essa cronologia de planejamento, de confecção, e eles adoram, é sensacional. É muito bom ver o planejamento deles em equipe, todo mundo se ajudando, gerando o produto ali final. Então, é algo que só trazendo eles aqui para eles contarem para você como é E que é. vamos trazer. É, Agora, muito. é importante para o nosso ouvinte também entender que esse projeto, falando um pouquinho agora sobre o nível, né, dessas duas ligas que você está à frente, no caso da liga de extensão, do nosso projeto de extensão, da ortodontia, né, e também o estudante que não faz parte da liga, ele tem a oportunidade de fazer ortodontia se matriculando na extensão universitária, né? Também não é só na liga que ele tem a oportunidade de aprender. Mas, assim, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, do nível que nós estamos falando, esse estudante, ainda na graduação, ele está fazendo atendimento clínico, né? 2 vezes na semana, né? 2 tardes aqui eles ficam conosco. Atendimento clínico na área da ortodontia preventiva, interceptora e corretiva. Então, está tratando todas as faixas etárias. A gente tem uma noção que na graduação nós vamos tratar só o paciente de ortodontia de dentição mista, né? Então, eles não ficam restritos a isso, eles fazem a manutenção, tratamento ortodôntico fixo, né, em pacientes de todas as faixas etárias. Tá? É importante a gente dizer isso. Na E graduação é algo mais preventivo, né? na Algo que a gente graduação, está mais prevenindo, preventivo. colocando um mantenedor de espaço, um IRAX. E já na extensão universitária, eles conseguem fazer o treinamento laboratorial, eles passam 6 meses fazendo esse treinamento, em que eles precisam realizar um completo planejamento e o tratamento de uma boca, né? Que seria o taipodonte, que é realizado nos mergulhões, né? É como simulando um tratamento ortodôntico com corretivo, né? Ortodontia corretiva, preventiva também, interceptora. E aí, depois disso, depois que eles concluem nesses 6 meses, eles conseguem realizar a prova e aí, então, descer para a clínica para realizar os atendimentos. E aí, esses atendimentos, eles vão ocorrer durante o treinamento, são 3 vezes na semana, e depois que eles terminam o planejamento, o treinamento, que aí é na parte clínica, depois dos 6 meses, eles já conseguem fazer 2 vezes na semana. Uma carga horária bem boa e que eles conseguem ter um embasamento bem grande ao final da graduação. E é importante a gente lembrar, né, e às vezes é uma dúvida comum, o nosso estudante, como qualquer estudante de graduação, o nosso acadêmico, ele não pode fazer pós-graduação enquanto é acadêmico, né? Sim. Então, o papel da extensão universitária, que é um papel restrito às instituições de ensino superior, é justamente, né, sobre a supervisão e dentro do ambiente universitário
proporcionar que esse acadêmico possa prestar serviço à população em uma área mais especializada, como é a área da ortodontia, né? Mas sob supervisão o tempo todo, né? E quando a gente fala um pouco também da Liga de Planejamento Digital, eu queria que você comentasse um pouco também o que os alunos da Liga de Planejamento Digital realizam dentro da Liga no quesito ortodontia, né? Trazendo aqui para a prática, né? Já que não é uma Liga de Ortodontia, mas assim, o que eles aprendem a fazer dentro dessa área de ortodontia que já traz também um diferencial para eles É. importante. Então, a LPD, né, que é a Liga de Planejamento Digital, ela também está muito bem estruturada hoje. Eles passam também por um treinamento teórico, e aí eles aprendem a realizar esses planejamentos, aprendem a fazer o escaneamento, aprendem a mexer nos softwares. E depois, que a gente chama de R1, né, aquele que está no treinamento, e R2, aquele que já está mais na fase de consegue bater ali para frente a parte prática sozinho, eles conseguem colocar em prática tudo que foi aprendido ali no âmbito teórico. Então, eles conseguem fazer o planejamento, conseguem realizar escaneamentos intraorais, eles já realizam. Dia de segunda-feira, por exemplo, na NEPRO, né? Que é a Liga de Próteses, eles realizam escaneamento nos pacientes que necessitam realizar. E nas quartas-feiras, quando tem produção, a gente sempre também está fazendo a produção, eles conseguem estar manipulando as máquinas 3D, as impressoras, os planejamentos, eles conseguem confeccionar também. Tudo isso, Então, por exemplo, só para ficar claro, né, eu na qualidade de ortodontista, né, se eu vou fazer um tratamento com alinhador num paciente, mas eu não tenho a minha formação ou não tenho a minha prática no dia a dia de confeccionar meus próprios alinhadores, né? Pelo que você está colocando aqui, o nosso acadêmico da extensão da LPD, que é a Liga de Planejamento Digital, ele é capacitado dentro da liga a fabricar os alinhadores em prol de um tratamento de um paciente? com certeza. A gente faz o planejamento, eu faço planejamento com eles, eles observam todo esse planejamento sendo feito, tiram as dúvidas. No final, a gente faz a exportação, eles manipulam o maquinário, né, que seria a impressora 3D, tiram os produtos, fazem os pós-processamentos, as plaquinhas a gente faz juntos, os desgastes, tudo eles conseguem fazer, sim. Bom, então isso aí é para a gente ter uma ideia, né, que os ouvintes poderem perceber, o grau de capacitação, né, que a gente está trazendo através desses programas de extensão universitária, que eu sempre ressaltei que é um diferencial muito grande aqui na Faculdade Paulo Picanso, voltado para esse público, que é o público acadêmico, é um público que está iniciando, né, na sua vida profissional ainda, né, ainda alguns, como você colocou, perto de se formar, outros ainda no meio do curso ou Segundo iniciando o curso. semestre, Então, isso é muito importante, né? Porque essa vivência, essa experiência também auxilia esses acadêmicos num outro quesito que a gente tem que destacar também, que é a opção vocacional da especialidade. Então, a gente sabe que a gente vai uma faculdade de odontologia e cursa odontologia por 5 anos para se habilitar como cirurgião dentista. E depois disso, a gente tem que tomar uma decisão de escolher que especialidade a gente vai abraçar para passar a maior parte do nosso dia a dia, da nossa vida profissional, executando aquela especialidade, né? Então, se a gente tiver a oportunidade na graduação experimentar isso, é uma grande orientação profissional na prática já de que, puxa, eu já trabalhei com prótese, já trabalhei com orto, no sentido clínico da coisa, né? Então, isso é muito importante. E eu tenho certeza dessa capacitação, porque, voltando aqui um pouquinho, vou parafrasear aqui o nosso famoso médico cirurgião plástico Ivo Pitangui, né, já falecido, mas foi o cirurgião plástico mais famoso do mundo. Nós tivemos a oportunidade de ter um cirurgião plástico no passado mais procurado do mundo, era um brasileiro, né, o professor Ivo Pitangui. E em um determinado momento, na entrevista, ele foi perguntado: professor Ivo, o senhor ainda é o melhor cirurgião plástico, né, do mundo ou do Brasil? E ele humildemente colocou o quê? Que a cirurgia plástica evoluiu muito, é a tendência de todas as especialidades na área médica, seja médica ou odontológica, né? Evoluiu muito, criou muitas ramificações e que não é mais possível ele abraçar todas essas especificações. E que ele não era mais o melhor cirurgião plástico do mundo, mas que ele tinha a melhor equipe. Tá? Eu acho que a construção desse saber coletivo leva justamente a isso. Né? Eu digo muito no meu filho também isso. Você vai ser a média das 5 pessoas com quem você anda.
e tente ser o pior dos 5, porque se ele for o pior dos 5, os outros 4 vão ensinar ele mais e ele vai Uhum. aprender mais, né? É Se ele for o verdade. melhor dos 5, ele é que vai ter que ensinar os outros e talvez ele não consiga evoluir Evolui tanto. tão rápido como ele poderia, né? Então, eu acho que para o acadêmico que está passando por essa experiência da extensão universitária, ele já passa por um processo seletivo, né? Ele já ingressa ali e ele é cobrado antecipadamente como se fosse um profissional já, porque na verdade ele está atuando em prol de terceiros, de pacientes, né? Exatamente. É bom lembrar isso que tanto na extensão universitária dos projetos, das ligas, como naquelas em que o aluno se matricula, ele não está ali para fazer um trabalho só in vitro, só laboratorial, só pré-clínico, né? Ele vai ser realmente qualificado para ingressar na vida clínica e ali começar a ter uma experiência com a relação daquela especialidade no atendimento dos pacientes, né? Então, assim, por último, qual era a minha... Eu queria que você falasse um pouco, porque você passou por isso, né? Hoje você tem colegas, né, que também ingressaram na mesma especialidade que você está fazendo, mas eu acho que você consegue perceber que vantagens essa experiência no passado como ligante e atualmente na docência, né, traz para você, que desafios também, lógico, e que vantagens isso trouxe na sua formação profissional. Desde o momento em que você começou as extensões universitárias na qualidade acadêmica, como agora, onde você está do outro lado do balcão, né, conduzindo aí essa garotada em 2 ligas acadêmicas. Então, eu acho que você teve a chance de experimentar aí os 2 Os lados, dois né? lados. Eu queria que você falasse primeiramente do lado do acadêmico e para a gente encerrar do seu lado aí à frente desses projetos. É. A liga, ela foi um divisor de águas para mim, né? Na verdade, tem muita gente que no começo da faculdade não sabe para onde vai. Todo mundo começa com cirurgia, né? Ah, cirurgia, gosto muito de cirurgia. Aí depois pensa nas outras áreas, você vai evoluindo. E eu fiz o meu tratamento ortodôntico e eu sempre ficava com um espelhinho lá, olhando a minha dentista, como é que ela estava fazendo, colocando fio e colocava a liga. Eu achava aquilo muito legal. E eu decidi fazer a Liga Acadêmica de Ortodontia por esse motivo, né? Mas quando eu me vi ali fazendo a liga, eu vi que era um mundo totalmente paralelo, um mundo totalmente diferente do que a gente sabe que o que a gente aprende na graduação é totalmente diferente da ortodontia em si, né? É um mundo, é uma parte bem pequena da ortodontia. E eu vi esse mundo lindo e acabei me apaixonando e querendo adentrar cada vez mais. Tanto que depois. E foi difícil para você, só lhe interrompendo, enquanto ligante, essa experiência de se tornar uma pessoa da liga, da extensão universitária, isso foi, você sentiu na época que foi uma coisa difícil, foi um desafio? Foi um desafio, com certeza importante falar isso, né? Não é fácil, é uma carga horária grande que a gente tem que se dedicar e não adianta fazer pela metade, né? Então, na época, eu dava aula particular e aí eu tinha que abdicar do tempo da aula que eu ia dar particular para conseguir me dedicar à liga de extensão. E eu tive que escolher, e eu escolhi a liga. Então, eu tive que me dedicar e foi ótimo porque quanto mais eu me dedicava, e a liga pede isso, que não adianta, você tem dificuldade ali de dobrar o fio, você só vai aprender se você fizer 1000 vezes aquela dobra, não adianta. Então foi muito importante eu passar por todo esse processo, por todas as provas foram essenciais, todos os erros foram essenciais e todas as horas de dedicação, né? Também foram muito importantes. Mas que foi fácil, não foi fácil. Com certeza não foi fácil. Muitas E horas de depois dedicação. você agora estando à frente de 2 projetos, né, você percebe essa mudança também no perfil do estudante, na hora que ele entra e a hora que ele sai desses projetos de extensão universitária? Com certeza. No começo eles ficam com a mesma mente que eu tinha, né? Que era, será que eu vou dar conta? É muita coisa, como é que vai ser? É um mundo totalmente diferente, né? Muita coisa para estudar. Mas a gente dá todo o suporte, nós fazemos nossa parte, né? Tá aqui, nós estamos aqui, e o aluno ele vai conseguindo se estruturar, né? Vai conseguindo fazer todos os exercícios, passando pelas provas, fazendo tudo necessário para conseguir alcançar ali.
a parte clínica e todo o essencial para o aprendizado dele, para a evolução. Bom, então eu vou aqui encerrar, agradecendo, né, a participação da professora Manuela. Eu fiz questão de trazê-la aqui, professora, porque desde o momento em que a gente fala um pouco da extensão universitária, é sempre melhor ouvir de quem passou, né? E você teve essa experiência, como outros profissionais estão aqui também, em outra ocasião estarão aqui dando sua declaração. Mas você passou por todos os trâmites, né? Desde quem começou ali dentro da vida acadêmica no extensão universitária e agora à frente de 2 projetos. Então eu quis iniciar esse programa de podcast trazendo você aqui como convidada para poder mostrar para os ouvintes do que é realmente a extensão universitária, e ninguém melhor para falar sobre isso do que alguém que esteve, por um lado, como estudante, né, iniciando, com todas as dúvidas e medos que são inerentes a esse passo que se dá, e agora conduzindo, né, juntamente com outros colegas, está à frente de 2 projetos de extensão universitária que você agora repassa o conhecimento e consegue também perceber um pouco essa mudança de padrão, né. A gente costuma dizer que a educação, depois que expande a nossa mente, a gente não volta mais a ter aquela mente no tamanho original. A gente sempre quer aprender mais, Com e é certeza. isso que vai nos diferenciando, tá? Então eu queria aqui agradecer muito e a sua presença e a todos os ouvintes também, e dar aqui um minutinho para você fazer suas palavras finais, tá? Também de agradecimento, para a gente poder então encerrar o nosso PPcast de hoje, que foi o tema de extensão universitária. Queria agradecer, né, pela chamada. É muito bom participar da instituição, é muito bom fazer parte dessa equipe, né? A equipe que antes até hoje admiro, mas antes admirava do outro lado, né? Admirava do outro lado, via a construção e hoje eu consigo entender o lado o profissional, né? O lado em que a gente consegue lidar com o estudante, consegue aperfeiçoar a dedicação da instituição em querer melhorar e melhorar cada vez mais. A gente percebe isso pelo crescimento da instituição em si, né? Então, eu tenho muito orgulho e gosto muito de participar da instituição, de fazer parte dela. Ok, professor. Então, muito obrigado e a todos vocês também pela atenção aqui no PPcast, do tempo de vocês. Eu deixo o nosso agradecimento, aproveitando aí para pedir aquele like, né, professora? E também, se você não segue o nosso canal, seguir, porque sempre vai ter encontros e novidades aqui que são de interesse da odontologia como um todo. Então, a todos, muito obrigado.